Boa noite para você também que segue o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Nós vamos estar falando sobre os versos 1 ao verso 3. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Promessa de paz e prosperidade. Amém? Jeremias 33, verso 1 ao verso 3. Todos encontraram, amém, irmãos? Então vamos lá. Versículo 1. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Versículo 3, irmãos. Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Oremos mais uma vez. Pai querido e amado, mais uma noite eu lhe peço: tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Peço também, Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Que essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações, que venha frutificar, Santo Pai, para que também, Senhor, outras pessoas venham ser abençoadas através dessa mesma palavra. Continua conosco, Senhor. Continua nos fortalecendo, nos dando graça e poder no teu Espírito. Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o teu evangelho genuíno. Continua cada um deles, abençoando, livrando-os, sustentando, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, Deus fala ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Os avisos de julgamento aqui na época de Jeremias, Deus mandou uns avisos aqui de julgamento, finalmente se cumpriram. Nabucodonosor cercava Jerusalém, seus exércitos logo atacariam Judá, destruíram a cidade santa, levariam o povo para o cativeiro. Jeremias permanecia na prisão. Ele aconselhara o rei a se render, mas ninguém queria ouvir. A derrota era certa. Acusado de traição, o profeta pagava o preço por dizer a verdade. Estava preso. Jeremias capítulo 33, versículo 1, descreve este momento e diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra era de quem, irmãos? Do Senhor. Diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda. Jeremias, homem de Deus, falando a verdade do Senhor, e ele estava preso por falar a verdade. Quando tudo parecia perdido, Deus falava. Em Jeremias 32, a primeira mensagem foi sobre comprar um pedaço de terra. A compra não fazia sentido nenhum, porque Jerusalém ia ser tomada pelos babilônicos, aquilo não ia valer nada. Mas essa compra, Deus estava falando que era garantia, estava mostrando para o profeta de um ato simbólico que eles voltariam para aquela terra, que Deus mudaria a história deles lá na frente. E o profeta respondia em oração no versículo 32, no capítulo 32, nos versos 16 e 17, diz assim: Ah, Senhor Deus, foste tu que fizeste os céus e a terra,
com o teu poder e com o teu braço estendido, nada é difícil para ti. Jeremias estava implicitamente dizendo para o Senhor: Senhor, se é isto que tu queres que eu faça, amém, porque eu sei que tu pode todas as coisas. Nada é difícil para ti, mesmo que Nabucodonosor tomar tudo isso aqui, destruir tudo isso aqui, o Senhor pode restaurar tudo novamente. Agora, em Jeremias 33, Deus falava outra vez. Antes de dar as instruções, reafirmava sua identidade. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que formou para estabelecê-la. O Senhor é o seu nome. Quem é Deus? O Senhor é o seu nome. O que Deus fez? Ele fez e formou, estabeleceu a terra. Ou seja, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada foge de suas mãos. E Ele manda, no verso 33, clama a mim. Clama a mim. Amados, nenhuma chamada para Deus encontra ninguém ocupado. Nenhuma ligação através da oração encontra linha ocupada. Ele atende, ele responde. Esse versículo revela 3 verdades essenciais sobre esse ato de buscar, de clamar, de falar com Deus. O primeiro diz: clama a mim. Clama a quem tudo pode. Nós devemos clamar, irmãos, a quem tudo pode. A primeira lição que aprendemos neste versículo é a quem devemos clamar. A quem devemos buscar de todo o coração, irmão? A quem devemos nos derramar pela manhã? A quem devemos derramar ao entardecer? A quem nós devemos nos derramar? O Senhor responde: clama a mim. Isso significa que não devemos buscar ajuda em fontes erradas, mas sim direcionar a nossa oração àquele que tem todo o poder. Irmãos, quantas das vezes nós nos apoiamos em promessas humanas e elas falharam? Quem já passou por isso? Eu já. Amém? Se você, vou te falar, se você não passou, um dia você vai passar, né? Pelo amor de Deus, não é praga não, irmão. É o curso da vida. Um homem é falho. Um homem é falho. Mas Deus não falha. Deus não falha. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que esquadrinha o nosso ser, irmãos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele governa o céu e a terra e tem poder para agir em qualquer circunstância das nossas vidas, mesmo aqui na de Jeremias, onde tudo parecia perdido. Jeremias estava preso e recebeu uma palavra no versículo 1. Quando ele estava preso, Nabucodonosor já ali, tomando Judá, cercando todo o Judá. O Senhor vem com a palavra. Muitas das vezes, irmãos, nós podemos passar por momentos assim como de Jeremias, momentos onde nós sentimos que estamos cercados de inimigos por todos os lados. É pedrada de um lado, é paulada do outro. Mas Deus está contigo. Nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor mostrou para Jeremias que nada podia impedi-lo. Ele diz no verso 2:
assim diz o Senhor que fez a terra. Ele está dizendo: Jeremias, eu fiz a terra, Jeremias, eu fiz tudo isso que vocês pisam. Então, onde seus olhos veem, muito mais, Jeremias. Implicitamente, Deus está falando isso para ele e está falando para nós. O Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Por que ele dá essa ênfase em Senhor? Porque ele está dizendo o seguinte: Jeremias, sou eu que mando nesse negócio aqui. É comigo, Jeremias. Só faz o que eu te mando, Jeremias. Puxa a mim, Jeremias. Clama a mim, Jeremias. Deus deseja, irmãos, que clamemos a Ele. Deus deseja, antes de nós pegarmos o nosso telefone e desabafar com alguém, ou de falar com alguém, não estou falando que você não possa fazer isso, amém, não é isso. Mas antes disso, você clame a Ele. Pode desabafar com pessoas conhecidas, comigo. Estou falando isso não, tá, irmãos? Estou falando a questão, a primazia de Deus, amém? É isso que eu quero dizer, amém? A primazia do Senhor. Então clama a Ele em oração. Porque se você vir conversar comigo, o negócio for muito difícil, eu vou fazer, gente, vamos orar, irmão, nós dois aqui, vamos clamar a Ele e vou te ajudar em oração. E eu creio que aquele que fez o Senhor da terra, Ele vai responder a nossa oração. Amém? Porque Ele é Deus. É isso que Ele está falando aqui. Ele é Deus. O Senhor espera que busquemos Ele em oração. Em Mateus 7, Jesus Ele nos ensina. E Ele nos incita a isso. Ele diz, Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele não diz talvez. Ele não disse porventura. Ele diz que vai acontecer. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que todo mundo deve ter essa resposta. Quantos aqui já não viveram milagres de Deus? Amém? A porta não abriu, irmãos. Quando clamamos, quando batemos, quando buscamos. Clame a Deus de todo o teu coração. O salmista diz aqui no Salmo 121, verso 1 e verso 2, ele diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de lá, irmãos, é dele que vem o nosso socorro. Ele nos socorre em todos os momentos, seja momentos caóticos da nossa vida, ou até mesmo nos momentos que nós nos sentimos um pouco confortáveis, mas um pouco mais tranquilos, mais desconfortáveis. Ele continua a guardar as nossas vidas. Deus nos convida a clamar, porque Ele tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer irmão, qualquer. Segundo ponto, quem clama tem resposta. Quem ora a Deus tem resposta. Ele diz no versículo 3: clama a mim, chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ele diz nesse verso: responder-te-ei. Amados, Deus fala. A voz de Deus é inconfundível. Quando você abre, tem muitos, até alguns cristãos fazendo alguns videozinhos, né? É memes que falam, né? O videozinhos, anúncios, que, né, a pessoa assim: Senhor, fala comigo, fala comigo. Aí bota assim, mano, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas literalmente, quando você começa na sua devocional a orar a Deus, a buscar a Deus e pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione. Irmãos,
tempo certo, a voz de Deus é clara. É clara. E dentro do teu espírito, dentro do teu coração, você discerne a voz de Deus através das Escrituras. Ele responde. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Ele fala, Ele ouve, Ele sente. Não é assim que a Bíblia nos fala sobre Deus? Ele se alegra, Ele se entristece, né? Ele fala ao seu povo, fala conosco através da sua palavra. Ele escuta as nossas orações. Ele responde. Ele não apenas ouve, mas responde àqueles a quem clamam a Ele. Clame ao Senhor de todo o teu coração, que Ele vai te responder, Ele vai ministrar o teu coração. Tantas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir no momento, mas Ele vai mostrar algo, e assim sendo a vontade de Deus, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você clama a Deus, se você ora a Deus, você ama a Deus, amém? Então, o que Deus te responder vai cooperar lá na frente. Isaías capítulo 48, versículo 6 diz o seguinte: você já ouviu agora? Olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Queridos, Deus ministra aos nossos corações coisas que nós não vemos lá na frente, mas que Ele vê. Deus responde ao seu tempo e à sua maneira. Eu vou orar hoje, pastor, eu vou pedir resposta a Deus. Aí tu está orando, tu vai entrar no seu quarto, depois do culto, chegou, não vou nem lanchar. Entrou, vai orar, vai ficar lá, me responde Deus, e aí Deus, como é que é o negócio? Aí Deus não vai falar nada. Aí começa de novo e vai. Irmãos, é perseverança. Falar com Deus é quando Deus vai te responder, quando você tranquilizar o teu coração. Você continuar em oração e tranquilizar o teu coração. Quando houver paz no teu coração, aí Deus vai falar contigo. Porque a voz dele não vai ser confundida com a nossa aflição, com a nossa ansiedade, com o nosso desespero. E esse demorar, no nosso caso, de Deus falar, é porque Deus está nos treinando na oração, no clamar. E aí Deus entra com depois o responder. A coisa estava fácil aqui para Jeremias? Não. Ele estava preso. O exército inimigo cercando Judá. Ele já sabia do final da história, porque Deus já havia revelado ele anteriormente. Jeremias estava ali, às vezes até apático. Deus fala com ele: guarda aí, Jeremias, clama a mim. Deus não responde do nosso jeito, irmãos. Deus responde do jeito dele. Às vezes Deus até, quando Ele responde, Ele testifica, assim como foi com Gideão, né? Gideão pediu lá sinais, Deus mostrou os sinais. Mas também isso é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. Não seja imediatista, tentando obter a resposta de Deus de uma forma instantânea. Sabe, a tua oração não está sendo jogada ao vento, não. Deus está escutando. Mas a resposta da nossa oração vem no tempo dele. Amém? Vem no tempo dele, não vem no nosso. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, e os caminhos de vocês
não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa, do que os nossos pensamentos, da forma que nós achamos que tem que ser. É infinitamente maior. E muitas vezes nós não vamos compreender, muitas das vezes. Como nós olhamos aqui para a vida de Jeremias, e você não compreende, um homem de Deus, falando a verdade, preso. Isaías, um homem de Deus, falando a verdade. E o que aconteceu com Isaías? Homem de Deus. Mas Deus estava com eles. Deus falava através desses homens. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através das mensagens, os públicos. Baseados na palavra dele, amém, irmãos? Lembre-se sempre que os pensamentos do Senhor estão muito acima dos nossos. Deus, ele respondeu a tantas pessoas na palavra. Lembrem de Ana, mãe do profeta Samuel, né, a forma que aquela mulher clamava, pedindo um filho, a ponto do profeta achar que ela estava, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. E ela estava ali, e quando ele falou, por que você está bêbada aqui na... Ela, não, por favor, meu senhor, não estou bêbada, eu estou orando. Aí contou a história para ele. Ela fez um voto com Deus, que o primeiro filho dela serviria na casa do Senhor, ela entregaria ao profeta. O sacerdote ali. E assim foi Samuel, o maior juiz de Israel. Jonas foi para a barriga do peixe, ficou lá 3 dias, naquele lugar maravilhoso, 3 diárias na barriga do peixe, para poder clamar. Um resort legal, né? 3 diárias, um cruzeiro maneiro que Jonas estava fazendo, gente, dentro da barriga do peixe, 3 dias ali. Aí que o cara vai se arrepender e orar, Deus, eu faço tua vontade. O peixe vomita, Jonas, que jeito bom também de sair. Sai vomitado pelo peixe, lá na beira da praia, cheio de areia. E Jonas vai assim pregar o evangelho, prega uma mensagem mequetrefe, né? Assim, mequetrefe que eu falo assim, pregou a verdade. Mas foi assim, uma mensagem, né? Tipo, a história que ninguém ouça, aquela mensagem, né? Mas o poder não está no homem, irmãos. O poder está em Deus. Está em Deus. E quando ele fala, ó, ninivitas, né? Se você não se arrepender, Deus vai vir destruir isso tudo aqui. Olha que mensagem, né? E o que acontece? Todos eles se arrependeram. 120 mil pessoas. O maior relato de conversão na Escritura. De uma mensagem meio que jogada ao vento, de um homem vomitado, cheio de areia, né? Cheio de areia. E Deus operou, irmãos. Bartimeu, clamando por misericórdia, cego, jogado de lado, à margem da sociedade, todos passando por ele, e está ali Bartimeu já ficando invisível aos olhos das pessoas. E ali, quando passa Jesus, ele começa a gritar, filho de Davi, ele começa a clamar, começa a buscar, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão manda ele calar a boca, as pessoas mandam ele calar a boca, o mundo manda ele calar a boca. O que Bartimeu faz? Clama mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus fala,
Jesus volta para responder e pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu vou te dar. E aquele homem volta a enxergar. E aquele homem dá glória e vai se dar a Cristo Jesus. Amados, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. A oração que Deus está fazendo, muitas das vezes, você buscar no seu clamor a resposta do Senhor, ela pode muito em seus efeitos. Deus está movendo, Deus vai estar respondendo dentro do seu íntimo. Deus está te ensinando a ouvir a voz dele. E é nos momentos difíceis, é nos momentos mais escuros, às vezes, da nossa vida, que os nossos ouvidos ficam sensíveis à voz de Deus. Quando uma pessoa perde a visão, os outros instintos, começam a estar mais aguçados. Ou seja, quando a gente está num lugar que a gente não consegue enxergar muito, o nosso ouvido fica mais sensível aos barulhos. E Deus nos ensina a ouvir a voz dele de uma forma mais apurada. E ele também dissipa as nossas trevas. Se você tem clamado a Deus, continue. Ele ouve e vai responder o nosso nome. Continue perseverando, continue orando, porque quem clama tem resposta. Tem resposta. Jeremias 33, verso 3, na parte B do verso, ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. As coisas grandes e firmes, ou seja, coisas que não vão embora mais, gente. Coisas que são de fundamento. Você não sabe. A terceira lição é que o clamor de Deus nos leva a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Deus nos leva a um nível, irmãos, quando nós estamos buscando, esperando a resposta do Senhor em oração, o Senhor nos leva a um nível de intimidade mais profundo com Ele. Deus não apenas responde, mas também mostra coisas que não podemos compreender por nós mesmos. Ele faz milagres. Deus revela mistérios ocultos, coisas que não imaginávamos. E Ele ministra ao nosso coração e mostra a cada um de nós a vontade dEle. Guardando sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele quer nos mostrar a sua vontade, seus planos e seus propósitos para nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja e para a nossa nação. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem. Ou seja, aquilo que Deus ainda não revelou, que está em oculto em Deus, pertence a Ele, porque Ele ainda quer, Deus tem certeza, e Deus vê que a gente ainda não tem capacidade de entendermos certas situações, ainda não estamos prontos para certas situações, então fica encoberto, ou não estamos preparados. Mas aquelas que Deus vai revelando, aquelas que Deus já vai respondendo, é porque Deus já nos deu. Essas já nos pertencem, estas são bênçãos para as nossas vidas. Amém, igreja? A revelação vem para aqueles que buscam. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, está escrito:
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando nós clamamos, Deus nos dá discernimento e entendimento. Por isso que Daniel não fechou seus lábios quando houve um decreto medo-persa para ele parar de orar. Daniel mostrou ali que ele preferia a morte ao invés de não clamar a Deus, de não orar a Deus, de não buscar a resposta de Deus. E ali Daniel orou a Deus. Aonde aqueles sátrapas, né, os príncipes daquele lugar, conseguiram fazer que o rei jogasse pelo selo, né, do Persa. O rei não podia nem voltar atrás, o rei gostava de Daniel. E Daniel é lançado na cova dos leões. O que Daniel fez quando viu os leões? Daniel continuou orando. Deus mandou um anjo para tampar a boca dos leões. Os leões ficaram ali jejuando a noite toda. Os leões e Daniel. Os leões estavam dando ali motivação Daniel para jejuar. Estavam ali orando a noite toda. Chega no dia seguinte, quando o rei chega, fala: Daniel, acaso o seu Deus, olha só, pode livrá-lo? Daniel, vive o rei, estou vivo. Aquele homem fica feliz. E pega os homens que armaram para Daniel e sua família, jogam dentro da cova dos leões aonde Daniel estava, e ali os leões, para não falar que os leões não estavam famintos, né? O pessoal falou: vai correr que eu comi do leão. O leão virou gatinho porque estava de barriga cheia. Quando lançaram aqueles homens lá dentro, os leões devoraram eles imediatamente. E o rei falou que faça ser escrito em todo lugar que o Deus de Daniel é o Deus dos céus e da terra. E muitas das vezes, irmãos, nós passamos por covas de leões para que o nome do nosso Senhor seja dignificado, seja glorificado, para que as pessoas vejam Cristo em vocês, vejam Cristo em nós. Para que a glória do Senhor seja resplandecendo em nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. As pessoas vão ver a glória de Cristo, as pessoas aí fora, as pessoas que estão as pessoas que estão enganadas. Como é que elas vão ver a glória de Cristo? Através das nossas vidas. Assim como o rei ali viu na vida de Daniel, assim as pessoas vão ver. Tem visto, irmãos, a glória dele nas nossas vidas. Como assim, pastor? Estão vendo a glória de Deus na minha vida? Vou dar um exemplo. Muitas vezes para perto dos irmãos, parece: poxa, tenho prazer de conversar com você. Ou, poxa, você é uma pessoa legal, mesmo do seu jeito. Não, cada um tem um jeitinho aqui, amém? Cada um de nós, nós somos, cada um temos a nossa individualidade. Mas dentro da nossa individualidade, Deus manifesta. Dentro do nosso jeitinho, Deus manifesta a glória dele. Não é jeitinho brasileiro não, tá, irmão? Jeitinho pessoal. Do nosso jeito, isso Deus manifesta. E as pessoas veem isso. As pessoas veem essa diferença.
busquem a Deus. Quando clamamos, Deus nos revela a sua vontade e o seu poder e a sua glória. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Se Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aquele que não comprou o seu próprio filho, por amor a nós. Acaso não há de dar-nos todas as coisas àqueles que podiam? Eu concluo esta pregação certo de que Deus falou conosco hoje, neste texto de Jeremias 33, versículo 3. Vou ler novamente, para ficar guardado na nossa mente e em nossos corações. Clame por mim, e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém? Clame a Deus, clame a mim, diz o Senhor. Ele nos convida a clamar, Ele promete nos responder, nos revelar coisas grandes. Se você está enfrentando dificuldades, clame a Deus. Se você precisa de direção, clame a Deus. Se você deseja um avivamento em sua vida, clame a Deus. Ele ouve, responde e revela sua vontade para aqueles que buscam de todo o coração. Amados, você que também está aí no vídeo, hoje tome uma decisão de buscar a Deus com fervor, de clamar a Ele com fé, porque Ele é poderoso para responder e transformar a sua vida. Sabe, se quantas vezes você está em casa, se sentindo aprisionado, sentindo seu coração pesado, achando que não há esperança, ou que para você está tudo perdido, assim como estava ali Jeremias, vindo ali o exército babilônio, Nabucodonosor ia tomar aquela cidade, isso já era fato, e Jeremias era ainda preso, sendo acusado de traição por falar a verdade. Se você se sente amargurado ou amargurada, sabe, busca a Deus, clame a Deus, porque Ele vai te responder. Ele é fiel e justo para isso. Sabe, abre o teu coração para o Senhor, peça a Ele para tirar esse rancor do seu coração, muitas das vezes essa raiva que tem te consumido e tem te prendido. Libere perdão, mas isso tudo você vai conseguir em Cristo Jesus, porque somente aquele que nos perdoa nos dá graça para poder perdoar verdadeiramente os outros. Então libere perdão, peça perdão, que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração se abra para Cristo Jesus nessa noite. Aqui eu queria deixar essa mensagem para você. Busque, clame ao Senhor. Jeremias 33, versículo 3. Oremos, meus irmãos, vamos orar para encerrarmos as pessoas aqui no vídeo e em seguida vamos estar nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Criador dos céus, e da terra. Tu és aquele Senhor que tem o poder de mover toda e qualquer situação. Tu conheces a angústia de cada coração. Tu sabes das lutas de cada um. E como o Senhor nos fala na sua palavra, o Senhor nos ensina na sua palavra, clamar a Ti. Nós estamos aqui clamando ao Senhor que pode todas as coisas. O Senhor que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor que pode mover situações, o Senhor que pode desbaratar exércitos, do Senhor que pode ressuscitar mortos, do Senhor que pode mover, Senhor, circunstâncias que aos nossos olhos seriam impossíveis. Ó Deus, clamamos a Ti, te pedimos em nome de Jesus, move, ó Pai, cada barreira aqui, cada situação, ministra Espírito Santo a cada coração aqui, Senhor, a eles que estão aqui nesta noite, e aqueles que estão no vídeo assistindo, aqueles que estão ouvindo essa oração. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor toque esses corações, trazendo avivamento, poder do Teu Espírito, cura, libertação para aqueles que estão presos, Senhor, e aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia, Senhor. Move, Espírito Santo. Move, Senhor. Ouça o nosso clamor, ó Deus. Ouça, Senhor.
Nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos tudo aquilo que tem tentado tirar nossa paz, tudo aquilo que tem tentado nos aprisionar. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, e te pedimos Suas misericórdias. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Continua conosco, Senhor, fortalecendo-nos, abençoando-nos, e derrama, Senhor, sobre cada vida aqui, sobre cada uma das nossas vidas, de cada pessoa que está vendo esse vídeo, os milagres necessários, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, vamos preparar para a